Olá, aqui quem fala é Michele Camargo, seja bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal. E no vídeo de hoje a gente vai falar sobre o que é e qual a importância do KV de uma válvula industrial, uma válvula qualquer que você está utilizando na sua instalação de bombeamento. Mas antes de começar, quero lhe convidar a curtir esse vídeo, compartilhar esse vídeo, se inscrever no nosso canal. E se você tem sido ajudado pelos nossos vídeos e quer nos ajudar, eu te convido a se tornar membro do nosso canal. Como membro, além de nos ajudar, você também tem acesso a materiais e a vídeos exclusivos. Então, clique em Seja Membro e escolha a modalidade que melhor lhe agrada. Bom, sem mais delongas, né, vamos então ao tema do nosso vídeo de hoje. Né, o que é e a importância do KV. Bom, primeiro, o que é KV? KV ele é um coeficiente de vazão. E o que significa isso? Coeficiente, sempre quando a gente usa o termo coeficiente, significa que é uma espécie de uma taxa, é um valor máximo que a gente pode ter daquela propriedade. Então, o KV, dentro do contexto ali de uma instalação de bombeamento, ele vai nos trazer qual é a vazão máxima que eu vou ter naquela válvula, considerando uma determinada perda de carga. Então, essa vai ser a definição que a gente vai apresentar daqui a pouquinho. Se você tentar aumentar a vazão, você aumenta proporcionalmente a perda de carga. E aí a sua instalação pode se tornar tão ineficiente que ela não vai fazer o que precisa. Né? Esse é um ponto principal. Né? Bom, então esse coeficiente de vazão ele vai nos trazer essa informação. Então o KV ele é similar ao chamado CV de válvulas. Né? Existem essas duas nomenclaturas mais usuais, KV e CV. KV é de uma norma, CV é de outra. O que vai mudar, em termos conceituais, é similar, porém, né, a definição ela é exatamente a mesma, né, o coeficiente de válvula, de vazão, porém, né, o que vai atrelar a vazão com perda de carga, que é diferente. E aí a gente vai falar do CV no próximo vídeo. Por enquanto, nesse vídeo eu vou falar só do KV. Bom, o KV, então, ele é definido como a vazão de água em metros cúbicos por hora, a temperatura de 20 graus Celsius que passa através da válvula, considerando uma queda de pressão de um bar. Esses são os pontos principais aqui. Então, eu tenho uma vazão de água em metro cúbico. Então, se eu falar que o KV de uma válvula é 20, significa que eu vou ter 20 metros cúbicos por hora de vazão nessa válvula quando eu tenho um diferencial de pressão de um bar. Isso significa, falando da água, falando da temperatura a 20 graus Celsius. E por que está sendo estabelecida a temperatura? Porque a temperatura da substância é que determina o valor da sua massa específica. Ou seja, a massa específica varia em função da temperatura. No caso da água, 20 graus Celsius, a gente tem a massa específica no valor de 998,23 metros cúbicos, quilos por metro cúbico. Esse seria o valor da massa específica. Aí você pode pensar assim, mas nos exercícios lá, nos livros, é muito comum a gente utilizar a massa específica da água de 1.000 kg por metro cúbico, ou equivalente a 1 grama por centímetro cúbico. Sim, isso é verdade, mas este valor corresponde à água a 4 graus Celsius. À medida que eu vou aumentando essa temperatura, o valor da massa específica diminui. Por que diminui? Diminui porque com o aumento da temperatura, você tem dilatação, você vai ter dilatação volumétrica, como massa específica é massa dividido por volume, o volume aumenta, então a massa específica diminui. Então, o que isso influencia? Influencia em tudo, porque se eu tenho uma densidade maior, está passando uma quantidade de massa maior ali pelo meu sistema, e isso vai impactar no rendimento do meu sistema também. Então, no caso aqui do KV, no caso do KV, eu estou considerando água a 20 graus Celsius e uma perda de pressão de um bar. Perda de pressão de um bar é bastante coisa. Né? Se você quiser aumentar a vazão, você vai ter que aumentar a perda de carga. E se você começa a ter 5 válvulas no seu sistema, você vai ter 5 bar de perda de carga, é bastante coisa. No caso de água, 5 bar é praticamente 50 metros de coluna de água, de coluna de líquido lá no HB da bomba. Então, isso vai afetar significativamente o desempenho da sua instalação.
e dependendo do caso, pode ser que ela nem bombeie do jeito que foi previsto, né? Isso a gente discute no nosso treinamento de especificação de bomba centrífuga, onde a gente faz o dimensionamento de uma instalação de bombeamento. Bom, voltando aqui então, em termos de fórmula, né? O KV ele é calculado como a vazão vezes a raiz de SG por ΔP. No caso, o SG aqui seria a abreviação de Specific Gravity, que em português seria gravidade específica. Gravidade específica é usado principalmente em livros que eu já vi, né, pode ser que tenha outros também, na parte de engenharia química. Né, os livros direcionados para engenharia química, de mecânica dos fluidos e termodinâmica, eles trazem essa definição de gravidade específica. Na mecânica é costumeiramente chamado de densidade relativa. Então, quando você diz que a densidade, né, às vezes a gente só fala o termo densidade. Densidade do mercúrio é 13,6, sem unidade nenhuma. A gente está falando, da verdade, de densidade relativa ou de gravidade específica, a mesma coisa. Né? Então, são terminologias diferentes para determinar a mesma coisa. Aí vai do contexto, você tem que identificar o que se fala. Nesse caso, a gente está querendo dizer que, né, a densidade relativa ela é 13 vezes, no caso do mercúrio que eu citei, 13,6 vezes mais pesado, ou maior, né, a massa específica é maior do que da água. Né? Então, isso é uma comparação. Né? No caso de líquido, a gente faz comparação com a água. No caso de gás, a gente faz comparação com o ar. Então, no caso, eu falei a definição aqui, né, se a gente for olhar aqui, 20, eu estou falando da água a 20 graus. Se eu tiver com a água a 80 graus, o KV vai ser diferente. Eu tenho que usar a gravidade específica aqui, para, né, comparando, né, a massa específica da água a 80 graus com 20 graus. A temperatura da água está a 200 graus, aí eu vou ter que olhar essa condição. Você fala, mas como é que pode a água estar a 200 graus, sendo que ela evapora a 100 graus Celsius? Não, isso não é verdade. A água evapora a 100 graus Celsius quando eu estou na pressão atmosférica, a nível do mar. Esse é o caso aqui que eu estou em São Paulo, e né, a altitude média aqui é em torno de 600 metros, aqui já a água já evapora por volta dos 98 graus, 98,5, alguma coisa nessa ordem. Então, o que acontece? Se você pressurizar a água, ela vai evaporar ou vai vaporizar numa temperatura maior. Então, a 20 graus, a 200 graus que eu citei, a gente vai estar na casa lá dos 15 bar de pressão, 15, 16, alguma coisa assim, não me lembro agora da tabela termodinâmica. Como que eu sei disso? Tem que olhar a tabela de vapor da água, né, e ver a temperatura de saturação, que é chamado da água, né, de líquido saturado, e vai ser justamente a temperatura que eu vou ter vaporização da água numa determinada pressão. Então, se você está pressurizando a água e ela, né, você pode atingir temperaturas maiores. E é assim que é feito no sistema de vapor. No sistema de vapor você pressuriza, quanto mais você pressuriza, maior vai ser a temperatura do vapor. Quanto maior a temperatura do vapor, melhor, né, para o processo lá na turbina ou no processo que você for utilizar. Bom, voltando aqui então, o que a gente vê? Se eu quiser determinar a vazão em função do KV, eu consigo também. Então veja que se, como eu estava falando agora há pouco, se eu quiser aumentar a vazão da minha válvula, obrigatoriamente eu tenho que aumentar a perda de carga nela, através dela. Só que o problema é que a perda de carga aqui, ela está na raiz. Né? Então você tem que fazer essa comparação. Então digamos aqui, né, que você tem a vazão, né, o KV aqui seja 100, a pressão aqui 1 bar, né, vamos pôr né, a água mesmo, só para ficar, vai ficar 1 dividido por 1, então a vazão é igual ao KV. Mas se você aumentar a perda de carga para 2, aí você vai ter a raiz de 2, a vazão vai aumentar na raiz de 2. Vou até escrever isso aqui, que isso não é uma coisa muito... Para você aumentar para você aumentar um pouco da vazão, você tem que aumentar muito da perda de carga. Por quê? Né? Vou dizer aqui que eu vou aumentar só para fazer fácil. Eu vou aumentar, digamos que eu saia de 1 bar para 4 bar. Por que eu estou fazendo isso? Só para ficar mais fácil de eu fazer a conta aqui. Então, digamos que meu KV seja 100 vezes raiz
de 4, vou colocar esse de água mesmo, só para ficar mais fácil de fazer. O que, que vai acontecer aqui? Vai ficar 100 raiz de 4 é 2. Então, eu vou ter aqui uma vazão de 200. Então, veja que para dobrar a vazão aqui pela válvula, eu tenho que quadruplicar a pressão, o diferencial de pressão. O que eu quero dizer com isso? Se você pega, né, uma válvula, entre aspas, força barra, você vai aumentar significativamente a perda de carga. E como eu estava falando agora há pouco, no caso da água, se você tem uma perda de carga de 1 bar, você já tem 10 metros de coluna de líquido ali na bomba. Se você quadruplica, você vai de 10 metros para 40. Se você dimensionou a bomba para 10 e tenta usar para 40, não vai dar, a bomba não vai aguentar. Esse é o ponto-chave, é o ponto principal aqui, que seria, né, o próximo tema que a gente já está adiantando aqui, que é qual a importância do KV. O KV ele determina, né, para uma perda de carga, ou diferencial de pressão que você vai ter na válvula, eu tenho, né, uma vazão máxima. Não tem como, né, o que quer dizer isso? Não tem como eu aumentar a vazão do meu sistema sem aumentar a perda de carga. Esse é o ponto. E aí, isso eu estou falando aqui só da válvula. Veja que para duplicar a vazão da válvula, eu vou ter que quadruplicar a pressão. Então, ou seja, mas só que quando eu quadruplico a perda de pressão na válvula. Mas quando eu dobro a vazão, eu também eu vou quadruplicar a perda de carga nos outros sistemas. Então, a grande importância que a gente pode dizer aqui em relação ao KV é que se você limitar, né, se você tentar, né, forçar a barra, né, você dimensionar por causa de questões de custo, você escolher uma válvula com KV menor, você vai ter problemas na hora de fazer o bombeamento. Não vai bombear o que você quer, porque ele vai limitar a vazão, você vai ter que forçar a barra na bomba para conseguir, e não vai no caso você vai tentar, né, forçar a barra, não vai conseguir porque a bomba não vai estar apropriada para isso. Então, quando você vai dimensionar, escolher a válvula, você tem que escolher a válvula com o KV adequado. Escolher muito grande é ruim, porque você vai ter dificuldade de fazer controle controle de vazão com ela. Eu estou falando de KV, normalmente se fala em válvula de diafragma, alguns tipos de válvula globo vem dessa forma, né, na hora de você fazer a sua escolha. E se você escolher muito para cima, você vai ter problema na hora de regular a vazão, que é o objetivo dessas válvulas que eu acabei de falar. Por outro lado, se você escolher de menos, você vai ter problema do bombeamento. Vou mostrar aqui para você um exemplo. Deixa eu voltar para a tela grande aqui. Esse aqui é um exemplo, né, de uma tabela de um fabricante, catálogo de fabricante que eu peguei. E nesse catálogo de fabricante de uma válvula de diafragma, eu tenho duas situações. Eu tenho a válvula KV da válvula para a válvula fabricada conforme norma ISO 1127 ou DIN/A. E tenho aqui o KV em termos de tamanhos similares, porém conforme padrão ASME BPE. Né? Então, o que, que acontece? Né? Ambos forjados, né, e em termos de bloco aqui. Veja o seguinte, né, o fabricante está informando aqui KV em metro cúbico por hora para um ΔP de 1 bar. Significa que essa válvula vai promover uma perda de carga de 1 bar para passar esta vazão aqui. Então, ou seja, veja que para diâmetro nominal de 15 milímetros, né, meia polegada, se for na norma ISO 1127, eu tenho aqui uma vazão de 4,2. Porém, se a válvula estiver com o padrão ASME, a vazão máxima vai ser 2,2. Se você tentar aumentar a vazão, você aumenta a perda de carga também. Né? E como eu disse, uma perda de carga de 1 bar é bastante coisa. Né? Vamos pegar aqui um outro exemplo, 40 milímetros, que seria, né, o diâmetro nominal de 1,5 polegada. Na norma ISO 1127, eu tenho uma vazão aqui de 41 metro cúbico por hora.
enquanto que para a norma ASME eu tenho 23,9, ou seja, o tipo de válvula, né, o tanto que ela vai promover de perda de carga é correspondente à maneira como ela é fabricada. Né? Existem diferenças entre essas duas normas, por isso que existe diferença de vazão. Então, o que é o mais importante desse vídeo que você não pode esquecer? Se você vai escolher uma válvula, você tem que escolher a válvula de acordo com a norma que você está fazendo o projeto. Se você escolher errado, vai dar zica, obviamente. Né? O ponto mais importante é o KV ele está atrelado a uma vazão máxima em relação a um ΔP máximo. Se você aumentar a vazão para o tanto que você aumenta a vazão, né, em percentual, você vai dobrar, né, a perda de carga que você vai ter que promover nessa válvula. E isso é fatal para a sua instalação. Por quê? Para a instalação, de fazer o dimensionamento da instalação de bombeamento, você vai pegar uma diferencial de pressão. Se eu peguei, por exemplo, que nem o caso aqui, né, voltando aqui com a imagem. Se eu peguei aqui que a vazão é 8,8 com uma pressão de 1 bar, e de repente a vazão não é 8,8, é 13,1, para eu aumentar isso aqui, eu estou aumentando mais ou menos em 50% aqui. Se eu aumentar em 50%, em termos de vazão, eu vou duplicar em 50%, vai aumentar em 100% a perda de carga. Então a perda de carga vai ser 2 bar. E aí, como eu estava falando agora há pouco, 2 bar equivale a 20 metros de coluna de líquido se for água. Se for um produto mais pesado que a água, é maior ainda a diferença. É maior ainda. Então o que acontece? 20 metros de coluna d'água muda totalmente a bomba. E aí, se você escolheu a bomba para uma condição e está tentando usar na outra, você não vai ter bomba suficiente para fazer a sua instalação funcionar adequadamente. E para isso que a gente criou, né, o treinamento especificação de bomba centrífuga. Né? Se esse tema lhe interessa, nós temos um treinamento online, especificação de bomba centrífuga, aonde a gente aborda todos esses parâmetros importantes para você fazer o dimensionamento. E não é só isso. Nesse treinamento, os nossos alunos têm acesso a um aplicativo exclusivo que a gente roda utilizando 2 planilhas de Excel e mais esse aplicativo. Então, você preenche a planilha de dados de entrada, clica no aplicativo, ele roda e salva nos dados de saída. Então, menos de 30 segundos, você tem o cálculo da sua instalação executado. Muito rápido, né? Os cálculos são executados bem rápido. Se você quer ter acesso a aprender tudo isso e ter acesso ao aplicativo, eu te convido a se inscrever no nosso treinamento, especificação de bomba centrífuga. Existe um link na descrição desse vídeo que vai te direcionar para você tirar as dúvidas e se inscrever. Se você tiver alguma dúvida, chama no WhatsApp, que a gente vai estar disponível. Tem aqui o WhatsApp, né? A gente pode te responder aí e tirar as dúvidas. Beleza, pessoal? Um abraço e a gente se vê numa próxima oportunidade.